8 de maio de 2022. Estamos iniciando mais um Taperá em Debate. À minha direita, Nelson Lisboa, jornalista. À minha esquerda, Jorge Duarte Rodrigues, jornalista. Nelson, acho que o assunto principal é frio, não? Então, seu Walter, ao centro, Walter Lenz, diretor do Jornal Taperá. Muito obrigado. O senhor, a semana toda só apresenta falar a porque gente. ninguém me conhece. O senhor é novo na cidade, isso é bom. Vamos lá. Pessoal, a questão do frio. Vamos começar elogiando a Secretaria da Ação Social, que está na rua, abordando as pessoas em situação de rua, orientando, oferecendo o acolhimento lá no Centro Pop, perto da sede da Guarda Municipal. Eu tive lá ontem, na noite de terça-feira, fui atendido lá pela profissional responsável. O trabalho que eles fazem ali é um trabalho humanitário muito bonito, acolhe esse pessoal, não pergunta atestado criminal, não pergunta endereço, nada, acolhe, dá a chance da pessoa tomar um banho, dá a chance da pessoa ter roupas melhores e dormir num local mais quente nessas noites geladas. Embora, por outro lado, no meu entendimento, seu Walter, tem morador de rua, pessoas em situação de rua, porque o Brasil está ficando mais pobre. As famílias estão fracassando, as instituições fracassam e muita gente acaba sendo empurrada ou decide ir viver nas ruas. É uma situação triste, a gente vê pessoas nessa madrugada gelada dormindo nas ruas, é um negócio de partir o coração e infelizmente mostra que nosso país está cada vez mais pobre. Mas parabéns para o trabalho da Mércia, parabéns para a equipe lá do Centro Pop, parabéns para a Guarda Civil Municipal que tem acolhido esse pessoal com carinho, com tratamento humano, muito bacana. Eu acho um trabalho digno de todo elogio, porque quem está na situação de rua precisa desse acolhimento ou vai morrer de frio, infelizmente. Isso é bom que existe ainda pessoas que se interessam pelo bem-estar do seu semelhante. Evidentemente a Secretaria tem a obrigação de fazer, mas a gente nota que também muitas outras pessoas que não teriam obrigação nenhuma de fazer isso estão fazendo, né? Às vezes nem chega ao nosso conhecimento, então esses anônimos que prestam sua colaboração aos moradores, como é que se chama? Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua. Não importa se moradores de rua, pessoas em situação de rua, acontece que são pessoas necessitadas de apoio e felizmente muitas delas estão recebendo. É bacana, é um trabalho humanitário que traz um pouco de esperança para esse mundo tão complicado quanto o nosso. Uma coisa leva a outra, Walter Lenz. Nesta semana, o diretor nosso de polícia, o Walter Lenz Jr., ele trouxe aí mais um relato de um homem de 50 anos que se suicidou na noite de segunda-feira. Nelson, por que você bate sempre nisso? Só quem convive com quem tem depressão sabe a desgraça, o tamanho do buraco que é uma pessoa deprimida. O poder público precisa, com urgência, começar a discutir prevenção à ansiedade, prevenção à depressão, ou nós vamos continuar relatando casos e mais casos de suicídio que destrói a vida de quem se mata e destrói a vida da família que fica. Você fala poder público não municipal, né? O poder público, primeiro municipal, Walter, tem que ter políticas de orientação. Mas não tem uma secretaria que poderia fazer esse trabalho? Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e Secretaria da Ação Social. Walter, a gente precisa discutir depressão na cidade de Salto, ou do contrário... Que é um problema muito sério. A gente vai continuar chorando mortes violentas e famílias dilaceradas. Tem um projeto de lei recente do vereador Kiel que propõe uma série de ações de discussão da depressão. Esse é um assunto, Walter. Márcio Conrado, prefeito Laerte, a gente precisa
discutir e criar uma política de prevenção. Ah, mas existe o ambulatório de saúde mental. Pouca gente sabe, a gente tem que estimular esse tema para que a gente previna desgraças, tragédias que são suicídios e a família que fica dilacerada. Principalmente jovens, né? Tem cometido suicídio, né? Sim, são pessoas praticamente de todas as idades, Walter. E vou te contar uma coisa, eu vi uma comadre minha que o filho dela de 19 anos se suicidou chorando sangue em cima de um caixão do filho que se suicidou. Eu convivo com pessoa deprimida, Walter. Ou a gente discute e cria estrutura para enfrentar esse problema, ou a situação vai sair do controle e a gente vai ver cada vez mais gente chorando seus filhos, seus pais que se mataram, infelizmente. É um problema grave. Vamos... Olha o frio, galera, me desculpa. Vamos lá para uma outra questão. Nós já falamos do frio. Sexta-feira, Walter, eu estive na Câmara Municipal acompanhando lá o encontro do secretário do Meio Ambiente, convidado pela Câmara para falar sobre a polêmica dos catadores de recicláveis. Resumidamente, a reunião terminou com o seguinte: a Secretaria do Meio Ambiente garantiu que não vai multar ninguém que retira o reciclável dos containers para poder ganhar a vida. Porém, foi uma reunião bastante tensa, houve muito conflito, acusação por parte do vereador Cordeiro, que inúmeras vezes garantiu que houve ameaça de multa a quem cata os recicláveis. O Oswaldo, secretário do Meio Ambiente, mais o Dr. Flávio, o diretor de gabinete dele, tentaram se defender, tentaram argumentar, os dois lados fizeram acusações. Houve acusações graves, sérias, né? Inclusive o Cordeiro repetiu, né, na sessão de ontem na Câmara, sim, dizendo que as fotos apresentadas foram posadas, foram criadas, mentirosas. Quer dizer, o Cordeiro foi taxativo aí em acusações tanto ao secretário e a seu chefe de gabinete, né? E houve também uma reação por parte deles, principalmente por parte do chefe de gabinete, né? Sim. E realmente foi uma reunião tensa. E a participação também dos catadores. Vários deles se manifestaram, todos eles defendendo o direito de colher o material. A gente sabe também que existem inconvenientes, sim, nessa coleta de material. Então, seria bom que a que a Secretaria do Meio Ambiente prosseguisse em seu trabalho para organizar, mas isso teria que ser feito de uma forma amigável, sem imposições. Tirando a multa já é um bom começo, mas teria que ser de uma forma amigável, que houvesse um entendimento entre as partes. Sim. A impressão que eu tenho, Walter Lenzi, e eu quero estar errado nessa minha opinião pessoal, mas a impressão que eu tenho é que literalmente deixaram o Oswaldo e o Flávio sozinhos com essa questão, não têm autonomia para defender ninguém. Inclusive, acho que eles têm conduzido essa questão de uma forma que poderia ser muito melhor, na minha opinião. Mas é um assunto, Walter, que deveria envolver o prefeito, o vice-prefeito, a assessoria de imprensa, a Secretaria da Ação Social, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Defesa Social. A impressão que dá é que o Flávio e o Oswaldo ficaram sozinhos para resolver um problema, que é um problema social e grande. Não depende deles exclusivamente, né? Sim. Eles são parte do problema ou da solução do problema. Então, eles têm que contar com esse apoio, principalmente do prefeito. Sim. O prefeito também não pode, não, está na mão deles, confio neles, tal. Mas a palavra do prefeito aí é importante, vai evitar que haja exageros. Sim. Que, pelo que dizem os catadores, houve exageros, ameaças. Sim. Né? Ameaças. Então, ainda é tempo de organizar essa questão de coleta, de venda do material, que está atingindo muita gente aí que sobrevive com essa coleta.
Então, para que isso continue, para que seja um negócio organizado, tem que haver um entendimento. A gente espera que depois desse embate que aconteceu na Câmara, foi um embate, quer dizer, os dois lados aí, os três lados, sei lá quantos, né? Se degladiando, espera-se que isso aí seja o princípio de um entendimento. Entendimento é a palavra certa. Sim, e para a gente encerrar esse assunto, a grande notícia e informação da reunião de sexta-feira houve o compromisso formal da Secretaria do Meio Ambiente de que ninguém vai ser multado. E eu quero aqui deixar uma pergunta ao prefeito Laertson Sim, que acompanha os nossos programas. Prefeito, obrigado aí pela sua audiência, a gente agradece o carinho, mas fica uma pergunta: cadê a Corbis? Cadê a cooperativa de reciclagem Boa Esperança de Salto? Que está sofrendo também os efeitos. Mas Walter, se você está todo mundo defendendo os catadores, que devem ser defendidos porque eles não têm voz, mas estão esquecendo da Corbis. Quem que está sendo prejudicada nesse aspecto? A Corbis trabalhava 6 ou 7 dias por semana, reduziu esse número de dias por falta de material. Por quê? Os catadores estão pegando o material dos contêineres, né? Sim. Então não sobra, ou sobra pouco para Corbis. Então a Corbis também tem que entrar nesse entendimento. Mas Walter, ela tem que ser ouvida também. A minha pergunta é: quem são os membros da Corbis? Onde eles estão? Eu, particularmente, são esses catadores. Mas onde, antigamente, existia o aterro sanitário, existia um galpão onde atuava a Corbis e existia todo o trabalho... Atuava por quê? Ainda tem lá a Corbis funcionando. Se você me perguntar onde está, eu não sei. Se você me falar, Nelson, onde é a Corbis hoje, eu não sei. É próximo do aterro sanitário. Eu estive lá quando numa visita que nós fizemos lá para conhecer a coleta de tratamento, o tratamento dos materiais recicláveis lá, fomos levados até a Corbis. Lá eles têm um equipamento bom lá também, que é suficiente para eles. Naquela época eles estavam trabalhando bastante, que tinha muito material. Hoje a grande parte desse material já não chega até a Corbis. Então é difícil, não vai ser fácil aí achar uma solução que satisfaça a Secretaria do Meio Ambiente, os catadores e a Corbis. A Corbis não pode ser deixada de lado porque ela sustenta um bom número de famílias aí e também elas são uns catadores de primeira classe, vamos botar assim. Sim. Catadores que estão exercendo outras funções, mas também precisam desse material reciclável. Eu, particularmente, gostaria, e se me convidarem, eu vou amanhã fazer uma reportagem. Eu nunca mais vi falar de Corbis. Não sei falha a sua, devia ter procurado dar uma chegadinha lá. Então, fica a pergunta, cadê a Corbis? Vai ser cobrado, então, a partir de agora, fazer uma visita lá, ver como é que está funcionando a Corbis. Fica é falha nossa, não vou dizer sua, não é nossa, do jornal. Eu também já devia ter falado, Nelson, dá uma chegadinha lá e tal. Sim, é complicado. Nós estamos esquecendo também dos que compram esse material, que também sofreram uma pressão aí, eles foram impedidos de comprar material dos catadores. Eles também estão liberados agora? Então, o que o Flávio e o Oswaldo falaram é que não vai ter multa. É importante também os catadores. Os catadores vão colher o material. Vai poder vender? Vão vender para quem, né? Sim. Se os compradores não voltarem a comprar, também não vai adiantar nada. Vocês podem catar à vontade aí, cata à vontade. Só que não pode vender, então não adianta também. Eles compram a peso de ouro, está valendo bastante. Um outro assunto aqui, Jorge, antes de jogar a bola para você, se refere... Eu tive domingo, Walter, na final do Amador da Série C. Jogão de bola, jogaço, e um festival de... O final foi 2-1 Kamikaze, o jogo foi para o pênalti, e foram 22 cobranças de pênalti. Os jogadores de linha se deram ao direito de errar pênalti de todos os jeitos. Os dois goleiros dos dois times cataram
O goleiro do time campeão, o João, do time do Torre Forte, catou 6 pênaltis. Faltou daqui a pouco chamar os 2 presidentes de time para fazer a cobrança de pênalti. Jogo muito bem bacana, bem disputado, bem arbitrado. Parabéns para a Lidesa pela organização do campeonato. Eu tive lá no local e surgiu uma pergunta. Eu ergui o drone que a gente possui, Walter. O campo, o gramado do estádio municipal está pior do que estava do Nações. O Cordeiro cobrou. Você vendo do alto... Uma das perguntas que estamos mandando para o prefeito é porque chegou a essa situação. Deve ser por excesso de uso, né? Excesso de uso. Se fosse não fosse uma grama sintética, não teria esse problema. Sim, né? Mas aí a pergunta é, se parar o estádio municipal devido ao estado do gramado, o campo do Nações continua parado. A peste lá da grama ainda não resolveu, continua parado sem uso e sem previsão. Onde que vai ter bola na cidade de Salto? Para o Salto Futebol Clube, o time do Suzano, sub-15 e sub-17, tem alugado e jogado no campo de Salto. Estava tendo amador da Série C, amador da Série B, daqui a pouco começa amador da Série A, Tudo não tem o que aguenta. Tudo no estado. Não tem o que não vai aguenta. aguentar. Não. É complicado. Vai chegar o dia que vão fazer lá, vai ser um terrão. Rapadão. Um terrão do Corinthians. É complicado. Mas Jorge, vamos lá, jogando a bola para vocês, senão fica penso. Vamos lá. Bom, a grande notícia, né, foi a visita do secretário da Cultura a semana passada na Câmara, né, onde ele divulgou a volta dos eventos tradicionais da cidade. Começou com a Paixão de Cristo, que não foi aquele evento que o público esperava, mas agora em junho já teremos a volta da festa do aniversário da cidade, que normalmente tem vários festejos, ainda não foram anunciados, mas é provável que haja vários eventos em comemoração aos 324 anos da cidade. Depois vamos ter a parada gay em julho, a festa ítalo-saltense também voltará a ocorrer em julho. Festa Nipo, né? Festa Nipo em agosto, Festival de Teatro também em agosto, a Festa do Salto em setembro, a Mostra Estudantil de Teatro também, outubro um Festival de Música Gospel, novembro a Semana do Hip Hop e dezembro o Natal, que pelo que o secretário disse, voltará a ser realizado na Praça 15, que era o local ideal para essa festividade. Mas já estão discutindo a iluminação. Salto, parece que Salto e o Brasil todo acabou a pandemia. Acabou. Ontem, por exemplo, a Rede Globo mostrou lá o número de mortes. A quantidade de mortes, mais de 200. Mais de 200. Quantidade de novos casos, mais quase 30 mil. Na China, teve lá numa cidade 200 e poucos casos. Nossa, fecharam tudo. Lockdown. Fecharam tudo. No Brasil, 26 mil, 240 mortes. Mixaria, nós já tivemos muito mais que isso, mas se bobear, a coisa pode complicar. Então, é bom, não sou contra a realização de todos esses eventos. A gente precisa viver, pô. Ficamos 2 anos aí olhando para o céu. O céu não, olhando para a televisão, não saindo de casa, praticamente, né? Muita gente. Houve quem saiu, evidentemente. Mas a gente tem que tomar os devidos cuidados. Vamos usar máscara em locais fechados, né? Pelo menos, ou de grande participação de pessoas. Aglomeração, né? No transporte público, parece que é exigido ainda, né? Não sei se está sendo cumprido ou não. Público e área de saúde. Porque a situação não está tranquila como alguns imaginam, não. É complicado. E ainda na área da cultura, trazendo a bola novamente para mim, Jorge, semana passada o secretário Oséias entrou em contato aqui com o jornal para falar sobre... Você fez a foto da demolição lá do bar do Boni, lá na 9 de julho. Eu fiz a reportagem, o Oséias mandou dizendo para o Walter, mas faltou dizer isso, faltou dizer aquilo. Oséias, as informações que Você lembra que eu perguntei para você quando fez a reportagem, o que vai ser no bar do Boni? Você falou, o Rigolim. Eu perguntei para o secretário do Desenvolvimento Econômico, que falou o seguinte,
A gente não sabe. A documentação foi apresentada para demolição e o que vai Depois ser... o Oséias falou que vai ser um restaurante panorâmico. Ótimo! Entrei em contato com o Vanderlei Rigolim, ele confirmou, vai ser um restaurante panorâmico. Não sei por que panorâmico, mas vai ser um restaurante. O fato de ser um restaurante naquele lugar, próximo da praça, excelente. Até respondi para ele, ótimo, Vanderlei, ótima solução. Solução não, ótima iniciativa da pessoa que vai, não sei nem quem é que vai construir o restaurante. Mas não houve falha do jornal, não houve falha sua, inclusive eu defendi você. Nenhuma. Você se baseou numa informação Oficial. do secretário. Você vai perguntar para quem? Para quem que você vai perguntar? Complicado, O né? Gari? O Para quem estava comerciante demolindo, da... Não é, você tem que perguntar para o secretário. Então, quer dizer, a informação que nós recebemos que lá não se sabia. Houve uma troca, parece, do CONDEFAT com o órgão que... CONDEPAC. Eu falei do Conselho Estadual e é o Conselho É o Municipal. municipal. É uma falha que irrelevante. Não mudou em nada. Irrelevante. Mas ainda Eu naquela... não concordei com o Zé na crítica que ele fez a você, porque você não, ele faz a crítica ao jornal, Sim. faz a você indiretamente, e nós agimos como agimos sempre. Consulta quem tem condições de falar. Quem tinha condições de falar? Vanderlei Rigolim, secretário de turismo. Ele deu informação, não sabia que lá ia ser. Como é que a gente ia adivinhar que vai ter um restaurante ali? Evidentemente que a gente não sabia. Sim. Quer dizer, o Zé está defendendo os interesses, querendo que o jornal agisse de uma outra forma. Questão de opinião. Eu acho que não. Eu acho que nós agimos corretamente, que você agiu corretamente. Entrevistou o secretário deu alguma informação, assunto encerrado. Sim. Agora, a gente vai poder noticiar que vai ser um restaurante, e que isso aí é muito bom. um restaurante panorâmico pode ser um tipo do Terraço Itália em São Paulo, né? Sei lá. Com vista para a cachoeira. com Sei lá, pavilhão. pode ser. Vamos torcer para que seja o o melhor que for. possível. É um restaurante? Sim, já é. Na certa não vão fazer um restaurante lá para fornecer marmitex de segunda a sábado e fechar os domingos, né? Nem faz. Como a maioria dos restaurantes de sábado, que agem assim, porque no domingo eles têm que. Não tem clientes, entende? Então tem que fechar os domingos. E não vai ser mais uma loja de chineses também lá, né? Imagine só, se tivesse uma loja chinesa ali, você tinha que botar uma bomba lá, com desculpa aos chineses da cidade. Ao país, né? Tá certo. Então, Sr. Walter, agora eu gostaria de propor uma discussão nossa aqui, que se refere à questão das eleições que estão chegando. A gente já tem aí no cenário de candidatos de Salto a doutora Graziela, que vai ser candidata a deputada estadual pelo PSB, o doutor Tiago Isla, presidente da Associação das Indústrias, que vai ser candidato a deputado federal, e o doutor Cláudio Terazaka, que vai ser candidato a deputado estadual. Eles ainda não falam oficialmente, mas o vereador Kiel vai se lançar como candidato a deputado estadual, e o Vinícius Saldino, em dobradinha com o Rogério Nogueira de Indaiatuba, se coloca como candidato a deputado federal. Vamos ter deputados representando o Salto? Não, vamos ter representantes, deputados não, vamos ter candidatos representando o Salto. Deputados é muito mais difícil, Desses nomes aqui, eu conversei, a doutora Graziella esteve aqui no jornal, bati um papo com ela, tive boa impressão dela. Ela tem um consultório em São Paulo, tem centenas ou milhares de pessoas lá. Se ela conseguir convencer essas pessoas a votarem nela, tem chance de se eleger. O Dr. Cláudio tem muita chance aqui em Salto. Sim, bastante conhecido. Já foi o candidato mais votado numa eleição da década de 90. Sim. Né? Teve o dobro de votos na época do Juvenil, que ainda não tinha sido candidato a prefeito, que estava no auge dele na política. Tem grande chance, doutor Cláudio. Também tem conhecimento da colônia japonesa, sim, fora de Salto. Tem
boas relações em Itu, onde ele trabalha no hospital há muitos anos. Ele é integrante do Rotary também, né? Integrante do Rotary, que é uma organização nacional e mundial. Evidentemente não vai ter voto na Argentina e Sim. nos Estados Unidos. É. E nem fora desse estado de São Paulo, mas é bastante conhecido e os rotarianos estão trabalhando a candidatura dele. O Tiago Isola está surgindo agora na política. O trabalho que ele tem feito na área da saúde com a empresa dele é louvável também, tem condições de ter uma boa votação. O Kiel já foi candidato outras vezes, tem também seus contatos em cidades vizinhas, para não depender só de Salto, porque se depender só de Salto é difícil, né? E o Vinícius está se lançando agora, puxando o Rogério Nogueira, que sempre tem boa votação em Salto, apesar de ter caído bastante na última eleição, mas ainda tem boa imagem na cidade. O Vinícius, se o Rogério levar ele a tiracolo, pode ser que ele consiga uma boa votação. Mas é muito difícil. O candidato tem que ter de 40 a 60 mil votos para se eleger. E é um número muito alto. Se houvesse um acordo entre eles, coisa que a gente sempre defende, candidato único da cidade, mas não existe, não tem condição para isso. Tenho certeza que esses cinco candidatos, os 5 acham que tem condições de se eleger. Então não adianta chegar com um deles e falar, escuta, você não quer me apoiar? Não vai apoiar. Sim. Não vai. E são de partidos diferentes também? Só de partidos diferentes. Não vai, às vezes eles se comprometem com o partido, não tem jeito nem de retirar a candidatura. Então nós vamos ter que partir com 5 candidatos, se é que não vai surgir mais. Sim. Tenho a impressão que não, nessa altura. Mas é bem provável que Salto não eleja um deputado estadual ou federal. Se eleger, ótimo, qualquer um deles, qualquer um dos 5 tem condições de bem representar a nossa cidade. O problema é um só. Felizmente só tem um problema: voto. Suficiente. Se não tiver, babau. E você, Jorge, o que você acha disso? Não, eu concordo com o Lenza. Se não houver um candidato único... E compromisso do cidadão também, né? Para poder representar a cidade. Mas cada um desses candidatos tem o seu partido, que eu acredito que se exija que ele saia, né, Lenza, para fazer, já visando as eleições municipais. Tem gente aí pensando no futuro, né? Pensando daqui 2 anos. Em 2024. Agora, falar em política, ontem foi terça-feira, né? A Câmara aprovou as contas do Geraldo Garcia relativas ao ano de 2019. Foram 8 votos a favor, 2 contrários. Os 2 contrários, evidentemente, foram votos mais políticos do que outra coisa. O líder do governo na Câmara, evidentemente, ele gostaria de que as contas fossem rejeitadas, porque Geraldo não pudesse ser candidato a prefeito nas próximas eleições. E o Daniel Bertani, que como relator da Comissão de Tributação, se manifestou a favor da aprovação. Na votação, alegando que a votação é outra coisa, é uma votação política, tal, não é uma votação técnica é o que ele fez na tributação, e política na votação em plenário. Também votou contra. Então foram os 2. O Gideon e Daniel votaram contra. Eu não sou partidário disso. Se você é contra determinada coisa, você não deve levar em conta se é técnico, se é político. Eu acho que a votação em plenário também é técnica. Sim, isso você concordou tecnicamente? O tribunal apresentou uma série de impedimentos, de apontamentos, ressalvas, algumas importantes, mas nenhuma que denotou má fé do prefeito. Por exemplo, o prefeito não favoreceu determinada empresa, o prefeito não agiu ilegalmente, o prefeito não gastou irresponsavelmente. Geraldo, nesse aspecto, ele foi bem. O apontamento foi a situação dos prédios escolares. Como disse o Cordeiro, até hoje
alguns deles estão merecendo serem reformados. Situação de postos de saúde, hospital, tal. E o Cícero até lembrou que ele, como vereador, ele até disse que o hospital ia ruir e tal, naquela época, lembra? Que essas ameaças, tudo. E a situação, segundo o Cordeiro, piorou em vez de melhorar, na opinião dele. Alguma coisa tem sido feita. E então, como não houve má fé, o tribunal entendeu que mesmo com essas ressalvas, mesmo com esses apontamentos, ele deu parecer favorável, o tribunal deu parecer favorável. E 8 vereadores seguiram o tribunal, porque não seriam eles os donos da verdade. O tribunal que analisou, e o tribunal pega até a pinta que tem aqui na mesa aí, qualquer coisinha, Sim. o tribunal aponta. E é especializado. E isso é normal. Todas as contas têm apontamentos. Não teve nenhum prefeito de Salto que o tribunal falou, está tudo correto, tudo certo, está aprovado. Não. Eles verificam o que tem de errado, o que deixou de ser feito, apontam, mas não consideram que aquilo é motivo relevante para rejeitar as contas. Por isso, a de Geraldo foi aprovada. Falta ainda a de 2020, que vai ser votada só no ano que vem. Sim. Para eu encerrar da minha parte, Walter, tem 2 assuntos. Referente à ocupação do Jardim Marília, a decisão da Rumo Logística de pedir a desapropriação da faixa de segurança da pista de rolamento dos trens. Numa postagem na internet, a doutora Graziella, que é uma advogada brilhante na área que ela atua, ela fez uma denúncia extremamente importante. Eu já encaminhei para o Edmilson Santos pedindo o pronunciamento dele, porque a gente vai ter que abordar esse assunto. Em 2019, o vereador Edmilson, ele enquanto vereador, ele, com a assessoria do Dr. Caio Piscinin, que faleceu, nossa lembrança ao Caio, ele entrou no processo, a Rumo Logística conseguiu a decisão para fazer a desapropriação em 20 dias. Ele, enquanto vereador, através do Dr. Caio, entrou no processo e falou, eu como parte interessada vou representar os moradores nesse processo, pediu adiamento do prazo de desocupação e tal, e como agente público, eu, vereador, posso representar as pessoas que estão numa área federal que vão ser desocupadas. Ela fez uma série de apontamentos envolvendo esse processo, questionando a legalidade da atuação do Edmilson enquanto vereador, alegando que ele, enquanto agente público, não podia defender num processo que não é contra o município, e sim contra o governo federal. Bom, Nelson, aí nós temos que levar em conta o seguinte: a justiça deu parecer favorável à empresa. O próprio líder do governo reconheceu na Câmara ontem que houve construções bem próximo da rede ferroviária, os trilhos. Então isso tem que ser resolvido. Parece que a Rumo, né? É isso. Até aceitou não desalojar todas as casas, pelo menos aquelas que estão causando problemas. Que tem que tirar, eu também correndo risco, tem que tirar, tem que dar um jeito. O problema é o seguinte: onde é que vai levar essa gente? Aí entra a prefeitura. Sim. A prefeitura, quer dizer, aí é incumbência da prefeitura achar uma forma de alojar essa gente. Eles são invasores porque o desespero exigiu. Sim. Eles não são invasores porque, não, em vez de comprar um terreno, eu vou invadir. Não, eles não tinham nada para comprar, não tinham dinheiro para comprar, e invadiram porque era a solução urgente, imediata, e não tinha como fugir dela. Então, vai acontecer o seguinte: vai ter que ser desapropriada, vão ter que ser desalojadas aquelas pessoas que ocupam lugares perigosos ao lado da ferrovia, e elas próprias podem ser vítimas, né? Sem dúvida. A pessoa, se ocorre um incêndio Uma no criança, vagões, né? por exemplo, Uma criança atravessar. Exatamente. Então, quer dizer, parte dessas propriedades vai ter que ser desalojada, parte delas. Espera-se que sobre algumas aí que
que não estão causando problema, permaneçam lá. Não sei quantas, não sei dizer para você quantas estão em situação de risco e as que não estão. Mas o problema tem que ser resolvido. Se o Edmilson tinha condição de apresentar o questionamento, você não tinha, é outro problema. Nós temos que nos basear simplesmente no seguinte: vai desalojar as famílias? Vai. Onde elas vão ser colocadas? Só. Sim, essa é a pergunta também. Você ia chegar nisso, né? Eu ia chegar nisso, mas você já falou, então vamos para o próximo assunto. Eu cortei. Fechado. Resumiu. O último assunto da minha parte. Fui por um atalho. Beleza, como sempre, isso é muito bom. A boa notícia, pessoal, é o seguinte. Aliás, primeiro uma correção. Semana passada, aqui na minha fala, ao externar minha opinião, eu falei que ia ter uma nova obra lá no Pavilhão das Artes. O prefeito Laerte me procurou e falou: Nelson, ainda não tem nada previsto, não tenho nada previsto de melhoria lá. Estou fazendo a minha correção, mas também deixo o meu lado, mas por outro lado também vem o lado ruim, seu Walter. O banheiro do Pavilhão das Artes é um lixo, precisa melhorar aquilo. Tinha que ter obra. Não vai ter obra, prefeito. Está feito aqui a correção, mas precisa cuidar melhor daquele espaço que é um dos cartões postais da nossa cidade. Fica aqui o dito. E a última notícia foi assinado o contrato com a SH Dias, vai começar o concurso público, 285 vagas, o edital vai ser lançado dentro de alguns dias, a empresa vai estar lançando o edital aí, são 285 vagas, a empresa espera mais de 7.000 participantes neste concurso público da cidade de Salto, vagas de ensino fundamental a ensino superior. Vai ser uma grande oportunidade aí, a gente espera que aconteça tudo dentro da normalidade e a gente veja aí mais geração de emprego na cidade. Depois do concurso, a semana que vem, parece que esses dias ou semana que vem, vai ter uma reunião do prefeito, vice e secretário de administração com os vereadores para explicar o projeto da reforma administrativa. Saindo o concurso, saindo a reforma administrativa, vai normalizar a coisa. Espera-se que isso não delongue mais, que já está demorado, mas estamos caminhando para a solução. Felizmente, acontece a solução. Acontecendo o concurso, acontecendo a reforma administrativa, Salto vai ter condições de trabalho. Salto não, a administração vai ter condição de trabalho diferente do que aconteceu no ano passado, diferente do que tem acontecido até agora. Isso é ótimo, funcionando bem, daí não vai ter mais desculpa, daí nós vamos poder cobrar mais assiduamente, mais seriamente a administração, que a gente espera que daqui para frente o carro deslanche. Sim, chega de patinar. E tomara que na Câmara esse projeto da reforma tenha celeridade, que é o nome que a gente sempre usa, né? E que isso seja logo aprovado, melhorado, discutido, para resolver um problema sério da administração, que é a falta de mão de obra. É isso aí, pessoal. Podemos encerrar? E nesse sábado e domingo, a Faces Ocultas, que completa 25 anos de existência neste ano, estará com espetáculos gratuitos no sábado e domingo. Espetáculo gratuito, ele chama-se Frida, que é baseado na biografia da artista plástica mexicana Frida Kahlo. É um bom Onde programa. vai ser? Na Palma de Ouro, às 20 horas, sábado e domingo. Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.